Saudações inscritos do projeto A Casa Torne. Somos defensores da Santa Madre Igreja, da Santa Tradição e de todos os santos. Filhos em defesa da mãe. Esse vídeo aqui é uma resposta, né, ao senhor Samuel Borelli, né? Samuel Borelli é um daqueles esquerdistas curtidores quebrando o tabu que acredita em tudo que lê na internet, né? Não sei se ele se declara abertamente de esquerda, desconheço, porque muitos desses ditos esquerdistas não se declaram de esquerda, apesar de serem, logicamente, mas enfim, ele age, o modus operandi dele é claramente o modus operandi de um esquerdista. E ele tem um canal, acho que está com 88 mil inscritos, já tentou puxar briga com o Nando Moura, com o Bernardo Kiss, esses caras, neoconservadores de canal grande, que eu pessoalmente também tenho complicações com eles, não sou fã do neoconservadorismo, acho que inclusive é uma coisa até bem problemática de certa forma, mas tenta puxar briga com eles, não consegue, eles não dão atenção para ele, e ele continua proferindo ataques, fazendo o que qualquer curtidor de quebrando o tabu fica fazendo, colocando aquelas informações senso comum, né? E achando que está abafando. Essa que é a verdade. Esse vídeo aqui vai ser uma resposta diretamente ao comentário, né? Um comentário do senhor Samuel Borelli. Não sei em que vídeo foi, eu apenas recebi esse comentário. Não sei se o comentário é falso, é fake, né? Pode até ser, mas de qualquer forma, se for fake, o assunto tratado no comentário é importante para esse vídeo, né? Então, seria interessante o assunto tratado nesse vídeo. Eu vou deixar o comentário aqui na descrição e vamos lá. O comentário é o seguinte. Aqui na minha cidade, o senhor Samuel Borelli falando, aqui na minha cidade, interior do Paraná, conseguimos retirar uma cruz que ficava na entrada dela. Essa semana também, graças ao movimento, serão retiradas imagens de Maria e alguns crucifixos da Câmara dos Vereadores. Eu divulguei o seu canal no meu último vídeo. Ele estava divulgando, deve ser algum canal de outro esquerdopata, né, que ele provavelmente curte. Bom, esse comentário do senhor Samuel Borelli mostra o seu latente jacobinismo, né? Mostra como ele tem uma mentalidade maçônica sem perceber. É que é engraçado, porque esse laicismo é típico de maçonaria. Mas vamos lá. De certa forma, eu entendo o senhor Samuel Borelli, né? Porque eu já fui assim, né? Eu soube que ele foi ADM daquela página Meu Professor de História, que é uma das páginas mais lixo do Facebook, vamos ser sinceros. Compartilhando aquele bando de informação, um senso comum, de historiografia marxista, que nenhum historiador realmente sério ainda leva em cogitação, mas que ainda é propagado em escolas, né? Como se fosse a coisa mais natural do mundo, certo? E que acaba só enganando uma dúzia de adolescentes ou adolescentes de espírito ou de corpo, né? Que ficam compartilhando coisas da Quebrando Tabu no Facebook, achando que estão mudando o mundo, né? Basicamente. Bom, o ponto é o seguinte: no seu texto, senhor Samuel Borelli, menciona, né, crucifixos e imagens de Nossa Senhora. Então ele toca no assunto católico. Então, essa é a questão desse vídeo que estamos fazendo. Primeiramente, todo católico deve defender um Estado católico. Só que nós temos que entender o que é um Estado católico. Porque na visão de caras como o senhor Samuel Borelli, Quebrando o Tabu, essas carinhas de esquerda, né? O Estado católico é uma teocracia autoritária, né? Que a pessoa é obrigada a ser católico, senão vai para a fogueira. É isso que eles pensam que é. Ou seja, é obrigar o outro a ser da minha fé. Certo? Primeiramente, eu não sei qual é a religião do senhor Samuel Borelli, mas se ele for católico, ele tem a obrigação, se ele se diz pelo menos, de defender o Estado católico. Não é uma opção. Podemos pegar, por exemplo, o Salmo 95, né? Dizer às nações, o Senhor é rei, jubilem todas as árvores das florestas com a presença do Senhor, que vem. Pois ele vem para governar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua verdade. Podemos pegar o nosso Senhor Jesus Cristo falando no Evangelho de São Mateus, no final do Evangelho de São Mateus. Foi me dado todo o poder no céu e na terra, e depois instruir todas as nações. Então, foi dado poder a Cristo sobre o céu e a terra. E Santo Agostinho, grande santo católico, falando: uma coisa é para o príncipe servir a Deus na qualidade de indivíduo, e outra fazê-lo na qualidade de príncipe, como homem. Ele o serve vivendo fielmente como rei, fazendo leis religiosas e sancionando-as com o vigor conveniente. Os reis servem ao Senhor, enquanto o rei, quando fazem por sua causa o que só os reis podem fazer. E aí podemos pegar outras citações, mas principalmente a bula de Bonifácio VIII. Una Santa é uma bula infalível, então se você rejeita essa bula, você deixa de ser católico. Esse é um documento infalível, né? Porque se você o rejeita, você peca por insubordinação, que seria uma heresia. Então, bula Una Santa.
A igreja tem em seu poder dois gládios, ou espadas, o gládio espiritual e o gládio temporal. Mas este último deve ser usado para a igreja, enquanto o primeiro deve ser usado pela igreja. O espiritual deve ser manejado pela mão do sacerdote, o temporal pela mão dos reis e dos soldados, mas segundo o império e a tolerância do sacerdote. Um gládio deve estar sob o outro gládio, e a autoridade temporal deve ser submissa ao poder espiritual. Então, é uma submissão entre do poder temporal e o poder espiritual. Não confunda com teocracia, porque na cabeça dessa galera é tudo a mesma coisa, né? O que é uma teocracia? A teocracia seria se o Papa Francisco, né, fosse o governante do Brasil, se a gente estivesse defendendo isso. Ou seja, o líder espiritual seria a mesma coisa que o líder religioso. Não é isso que é o Estado católico, o Estado confessional católico. O Estado confessional católico é a igreja tendo um comando sobre o poder temporal, ou seja, o poder temporal submisso à igreja. Em assuntos mistos, a prioridade deve ser da igreja. É basicamente isso. Podia pegar outras citações, inclusive ainda do século XIX, para aquela galerinha que diz, o pensamento mudou, porque mudou, avançado os séculos. É mentira. Vamos pegar aqui, por exemplo, São Pio X, século XX. Não. São Pio X, não. É na Nostra Charge Apostolique. Não, a civilização não está por inventar. Ela já existiu, ela existe. É a civilização cristã, a cidade católica. O que falta é instaurá-la e restaurá-la sem cessar sobre seus fundamentos naturais e divinos, contra os ataques sempre renascentes da utopia malsã, da revolta e da impiedade. Omnia Staure Christo. E Pio XI, que é um papa que, de alguns, acho que 70 anos atrás, então é uma coisa bem recente. No juízo final, Jesus Cristo acusará os que expulsaram da vida pública, e em razão de tal ultraje, aplicará a mais terrível vingança. Está se referindo ao senhor Samuel Borrelli, claramente. Mas, enfim, vamos explicar direito o que é o Estado católico na prática e o que é o Estado laico na prática. Porque o senhor Samuel Borrelli fez isso guiado por um pensamento laicista de Estado laico, né? E provavelmente achando que ele está sendo um revolucionário, mudando o mundo. Vamos explicar na prática do que se trata isso. Bom, primeiramente, questão de bibliografia. Vou deixar aqui embaixo um artigo do professor Nogueira sobre essa questão do Estado católico. Recomendo também Charles Legoff, grande historiador medievalista. Caiu até no Enem, caso o senhor Samuel Borrelli queira saber. Eu acho que ele não deve falar muita coisa do Enem. O Enem é dito pelos neoconservadores como Nando Moura, Bernardo Kister, como uma prova esquerdista, e Jacques Legoff caiu no Enem. Então, não tem como você dizer que é um historiador tendencioso. Então, ele fala coisas sobre a Idade Média, umas coisas muito interessantes sobre a Idade Média, quebrando mitos sobre a Idade Média. Regine Piemont, né? Piemont, acho que é assim que se pronuncia, que é uma historiadora, é católica, certo? Mas ganhou um prêmio lá na França por ser uma grande historiadora. Né? Os livros dela são muito bons. E essa questão dos medievalistas. E aí a gente vai seguindo. Como é que era que funcionava na época da Idade Média e o que se resume o Estado católico? Bom, temos que entender como é que funcionava a economia naquela época e como funcionava também o governo. Bom, existia as terras do senhor feudal, as terras do servo e as terras da igreja. As terras do senhor feudal pertenciam a ele, obviamente. Então, os servos que trabalhassem lá tinham que pagar grandes impostos, porque as terras pertenciam ao senhor feudal. Aí vem aqueles impostos, talha, corvélia, que acusam, né, a igreja de, nossa, os católicos malvados, cobrando impostos grandes, não sei o quê. Até inventam histórias como o Voltaire, né, inventou aquela história de que a primeira noite da mulher do servo era do senhor feudal. Que é uma coisa absurda que tirou da cabeça dele. Vou deixar também aqui um comentário do senhor Thomas Woods, né? Eu discordo de muitos pontos do senhor Thomas Woods, ele é um liberal, né? Eu discordo de muitos pontos dele. Mas esse documentário que ele fez, a Igreja Católica, a Construtora da Civilização, passou por várias academias, certo? Por várias universidades que avaliaram o documentário para ver se ele procedia, e todos disseram que sim, que procedia, que as informações históricas eram viáveis, ok? Então, só deixando claro. Então não é uma coisa descartável. Você pode pesquisar depois na internet se você quiser. Vou deixar aqui o documentário, Thomas Woods, Igreja Católica Construtora da Civilização. Assista, que quebra muitos mitos sobre a igreja que alguns não vai dar para tratar aqui. Mas vamos nessa. Então, nas terras do senhor feudal tinham imposto, grandes impostos, correto? As terras do servo, né, ele tinha que também pagar alguns impostos, tudo bem? Por proteção para o senhor feudal. E as terras da igreja, a plantação era livre, tudo bem? E existia um rei. Note, eu estou pegando antes do absolutismo, ok? Estou pegando antes. Existia um rei.
esse rei tinha um poder extremamente limitado. Era assim que procedia na Idade Média. E o que acontecia? Se por acaso o senhor feudal abusasse do servo, fizesse algum mal ao servo, aí o servo recorria ao rei. Para então o rei reunir algum exército de senhores feudais, etc., e derrotar esse outro senhor feudal que está abusando de um servo. Então, a função do rei era essa função. Raramente ele intervia. Alguns filósofos, teólogos, moralistas apontavam que o rei devia intervir também em questão de preços abusivos, usuras, essas coisas. O rei devia ter uma intervenção, certo? Alguns teólogos falavam isso, alguns filósofos, moralistas, etc. Mas a intervenção dele era pontual, do rei, correto? Então, outra coisa que existia naquela época era a presença de intermediários. Então, o rei não era absoluto, existia intermediários, existia corporações de ofício, né? Existia duques, né? Existia barões, né? Etc. E o poder era bem descentralizado. Cada região tinha um governo meio que próprio, entende? E era um poder hierarquizado, dividido. O rei não tinha um poder absoluto, não era uma relação direta entre o rei, o governante, né, com o povo, correto? Até aí tudo bem. Tudo era guiado pelo quê? Pela moral católica. Aristóteles, Platão e muitos outros filósofos da antiguidade, o senhor Samuel Borelli pode pesquisar, falavam da necessidade de que o governante devia servir ao eterno. Ele não devia portar o eterno. Então o governante não deve servir ao eterno, ele deve portar o eterno. Desculpe. Ele deve servir ao eterno, deve portar o eterno. E o que isso significa na prática? O eterno seria a verdade. Se o senhor Samuel Borelli dizer não existe verdade absoluta, ele já está dizendo uma verdade. Que não há verdades absolutas. Então, a verdade existe. E Platão, Aristóteles e esses filósofos falavam que o governo, né, era melhor, era mais perfeito conforme ele obedecia à verdade, que era a ordem natural das coisas. Certo? Então, a moral que Platão e Aristóteles identificaram era muito parecida com a moral católica. Platão nas suas leis, Aristóteles também, na sua Ética Nicômaco. Outras obras deles mostram uma moral muito parecida com a moral católica. Isso é interessante. Que eles viram na natureza, porque muita coisa da Igreja Católica, tirando as leis da Igreja mesmo, que foi criada pela Igreja, as nossas leis da Igreja, etc., tem também, a maioria das coisas que a Igreja prega, são coisas da lei natural. É questão que você consegue perceber por lógica, razão. Todos os mandamentos, né, os 10 mandamentos, podem ser concebidos pela inteligência, por uma pessoa própria, utilizando a lei natural. É por isso que o que Deus falou para Moisés, né, eu sou aquele que sou. Aristóteles já tinha deduzido que o Deus, o criador de tudo, tinha que ser imutável. Não poderia mudar. Então, os mandamentos, não matarás, etc., são coisas da lei natural. Então, isso mostra que a fé católica, né, temos o campo da teologia sagrada, com toda certeza, que são verdades reveladas para nós, que nós não poderíamos descobrir, por exemplo, a Trindade, três pessoas e um Deus, né? Bem interessante. Mas nós temos também grande parte, né, da fé católica enraizada na lei natural, são coisas que podemos obter pela razão. Bom, então o indivíduo deve servir ao eterno, né, o governante. Ele deve servir ao eterno. E quanto mais perfeito é o seu governo, mais ele o serviu. Esse eterno é a verdade, e o indivíduo não pode portá-la. Então, por exemplo, quando o STF diz, né, o seguinte ministro do STF, não se nasce mulher, torna-se. Ele não tem poder para isso. Ele não pode decretar uma coisa com uma caneta e mudar o cromossomo. Isso não existe. Assim como também eles não é porque eles decretaram que aborto é uma coisa certa que automaticamente se torna uma coisa ética. Se você me disser que isso é verdade, então você vai ter que me dizer que nas xarias islâmicas, né, tá certo eles apedrejarem mulheres. Eu já vi cara curtidor de quebrando tabu defendendo o que eles fazem nas xarias islâmicas. Porque é cultural, coisa de lá. Vocês concordam com isso, então? Que é isso? Vocês estão lutando contra ditos neoconservadores aqui, que seriam extremistas, ditatoriais, fanáticos religiosos, mas defendem fanáticos religiosos islâmicos? Coisa que não faz sentido. É totalmente desconexo. Mas enfim, então, quer dizer, o indivíduo deve servir ao eterno. O que acontece? Com o tempo, começaram a surgir, no Renascimento, principalmente, começaram a surgir pensadores absolutistas, Jean de Bodin, etc. E aí começou a ter um absolutismo. Uma fomento absolutismo. O rei começou a se tornar um portador do eterno, né? E aí surge absurdo, como Filipe o Belo, né? Dando um soco em Bonifácio VIII, o Papa. Até que o ápice foi a revolta protestante de Lutero, em que ele
dissolveu os corpos intermediários, ele dizia que a relação devia ser direta entre o governante e o povo, isso aumentou o totalitarismo, tanto que o protestantismo é uma das bases do totalitarismo. Podemos pegar até citações de Lutero, né, que ele defendia que as pessoas deviam ser obrigadas a seguir a fé dele, e que diverge da interpretação da igreja, a igreja pega a tolerância, eu já vou chegar nesse ponto. E o que acontece? Os corpos intermediários foram dissolvidos, né, e o herege Henrique VIII estatizou as terras da igreja e distribuiu entre os seus apadrinhados. Com isso, nós tivemos um fim da Idade Média. E começamos a acumulação de poder. Né? O que é que acontece? Com tudo isso que a gente está falando, percebemos o seguinte. A igreja pega que o governo deve servir a verdade, não que o governo deve ser absoluto e ditar a verdade. Esse é o problema dessa galerinha seguidora da Quebrando o Tabu. Para eles não existe uma verdade. Eles, no fundo, é isso que eles acreditam. Só que isso é um absurdo totalmente desconexo. A igreja, no Estado católico, prega uma tolerância religiosa. Qual é a diferença? Claro, a igreja não prega uma dita liberdade religiosa, mas a igreja não obriga a pessoa a seguir a fé, a sua própria fé. Somos punidos, né, por obrigar as pessoas a receber o sacramento. A igreja nos proíbe disso. Não podemos obrigar alguém a receber o sacramento. Isso não existe. E a igreja proíbe. Ao ponto que Leão XIII, em várias das suas encíclicas, Leão XIII, Papa católico, né, chegou a falar que em alguns estados, onde a maioria da população não é católica, deve-se assegurar tolerância, né, para crenças contrárias. É uma coisa que a igreja pregou sempre. Você pode pegar, por exemplo, na biografia da rainha Isabel, a católica, né, a Isabel, a católica, a biografia dela, quanto ela tentou proteger os judeus até que ficou num ponto insustentável. Você pode pegar para perceber. Questão com os ortodoxos também, né? Você pode pegar à vontade que você vai perceber. Então, analisando tudo isso, a gente percebe que ninguém vai ser obrigado a seguir uma fé contrária. Mas nós pregamos que deve existir uma verdade e o governante deve servir ela. E aí entra a questão do Estado católico. O que o senhor Samuel Borelli prega? O senhor Samuel Borelli prega o dito Estado laico, que nada mais é do que um Estado maçônico. É um Estado sem Deus, é um Estado que não teria a relação com Deus. Agora perceba o seguinte, não tem como você colocar um governante no poder sem uma ideologia, sem uma filosofia, sem nada. O governante tem uma moral. Não tem como ele ser um governante amoral. Isso não existe. Ele tem que ser guiado por uma moral. E qual é essa moral? É a moral politicamente correta que o senhor Samuel Borelli prega. É por isso que eu digo, isso não é um combate entre, vamos lá, ciência e religião, né? Ou então um combate entre o pensamento moderno e religião. Não. O combate é religião versus religião. Porque é uma verdadeira religião isso. Esse papo de politicamente correto, senso comum, que é o que o senhor Samuel Borelli e outros caras como ele, né, pregam. Então o governante ele tem que ter uma moral. Não tem como o governante é um ser humano. É a mesma coisa que o senhor Samuel Borelli provavelmente deve ser contra a escola sem partido. Porque, não, uma coisa horrível desses neoconservadores, etc. Não vou entrar no mérito da questão do escola sem partido, isso é uma coisa certa. Eu não tenho minhas críticas ao projeto, não sou tão simpatizante dele, né? Mas os esquerdistas, né, os tutores quebrando tabu, argumentam que não, o professor tem que ter sua opinião, não tem como tu dar uma aula sem expor um ponto. O próprio Leandro Carnal, aquele filósofo, chegou a falar, né, filósofo, entre aspas, chegou a falar, né, que não, que era uma coisa delirante, porque você precisa se posicionar, etc. Como vocês dizem que o professor não pode ficar sem uma ideologia, não pode ficar sem um pensamento, não pode ficar sem nada, isso é um absurdo, mas o governante pode. Isso é um absurdo. O governante sempre vai ter uma moral o guiando, sempre vai ter uma ideologia o guiando, sempre vai ter uma ideia o guiando. Assim como o professor em sala de aula também vai ter. Não tem como. Somos seres humanos, estamos suscetíveis a isso. É uma coisa óbvia. Só que o que está guiando o governante nesse Estado laico é uma moral maçônica, uma ideia de um Deus inexistente, praticamente. Não digo que é um Estado ateu, né? Porque geralmente essa galera do mundo moderno acredita em energias, essas coisas, né? Por exemplo, coisa de doido assim. Mas é um Estado com um Deus, vamos dizer, agnóstico, né? Que se guia pelo politicamente correto. É basicamente isso. Ou seja, existe uma moral dentro desse Estado. A gente pode perceber isso, por exemplo, aqui no Brasil, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu, né, poder. Quem foi que deu maior apoio para ele?
Foram os banqueiros, os grandes empresários. Lá nos Estados Unidos, quem foi que mais apoiou a candidatura do Obama? Grandes empresas. Elas falaram que apoiaram, mas são candidatos de esquerda. Por que então estão apoiando? É muito simples. Esses banqueiros, essas grandes empresas, eles apoiam o governante de esquerda para quebrar as empresas menores. E aí, né, quebrando as empresas menores, quem se favorece são eles. Por isso que é dito que o Lula é o candidato dos banqueiros. Isso já foi muito citado. Obama também, candidato das grandes empresas. Então você percebe, tem uma moral, tem uma ideologia, certo? Você consegue perceber? Então, quando você fala, senhor Samuel Borelli, que você vai retirar as cruzes, você vai retirar as imagens sacras, você está seguindo uma ideologia sacra. A questão é, qual é que está certa? É a minha ou é a sua? Porque alguma tem que estar certa. Pregamos coisas diferentes. Existe uma verdade. Eu já falei. Se você diz que não existe verdade absoluta, isso é uma verdade absoluta. Então existe uma verdade. Quem está certo? Isso é você ou eu? É você com essa sua moral maçônica, que você provavelmente nem percebe que é uma coisa maçônica, ou sou eu? Eu penso que a minha é a certa. Porque teve estados magníficos no passado católicos que deram muito certo. Portugal, o reino antigo de Portugal, fantástico, o reino da Espanha antigo. Hoje em dia a Polônia, né? Polônia que é um país economicamente muito estável, certo? É um estado não católico na Constituição, mas guiado pela moral católica. Então, nós temos duas morais, entendeu? Em assuntos de moral, tem que ter esse posicionamento. Você segue uma moral provavelmente liberal. Por exemplo, não sei qual é a sua opinião de aborto, mas quando a gente vai pegar a questão de aborto, o aborto é certo ou errado? Você vai ser um liberal, você vai dizer, não, é direito da mulher. Ela que tem que fazer. Você está omitindo uma opinião. Você percebe? Você está desrespeitando as pessoas que dizem que o feto é um ser humano. Que, aliás, é a grande maioria do meio científico. Eu faço medicina. A maioria dos livros de medicina que eu faço, na faculdade que eu faço, deixa claro que desde a concepção, por exemplo, Moore, posso citar Moore, deixa claro que desde a concepção é um ser humano. É uma coisa assim, mesmo assim tem pessoas que são contra. Então você se posiciona dizendo que o aborto é um direito da mulher. Você já está dando uma opinião, você está tendo uma lógica liberal. E para a lógica liberal dar certo, você tem que colocar, liberal kantiana, né, vamos falar logo, para essa lógica liberal kantiana ser verdade, você tem que elevar a dignidade humana a um nível absurdo. Ao ponto de que o indivíduo é um fim em si mesmo, que é totalmente contrário à visão católica, que o fim último é Deus. Questão de racismo. Nós somos contra racismo. O católico tem que ser contra racismo, porque acreditamos que viemos todos de um mesmo casal, Adão e Eva. Não tem por que ter racismo. Mas nós somos, né? Mas nós somos contra promiscuidade, contra uniões, né? Homossexuais, né? Uniões ditas homossexuais, né? Porque é contra o que nós acreditamos. Aí você diz, mas a sociedade hoje em dia evoluiu e aceita isso. No passado, a sociedade aceitou cada coisa abomináveis. No passado, a sociedade, inclusive, falava que homossexuais deviam ser exterminados, mortos, abatidos. Então, naquela época era viável fazer isso. Teve momentos de sociedade racista, né? Tivemos casos dos Estados Unidos, né? O Ku Klux Klan, que, aliás, inclusive, antes que chegue a dizer, era uma organização protestante, com um fundador maçônico, Albert Pike. General Albert Pike. Antes que chegue a tentar acusar a igreja. Mas nós já tivemos coisas que racismo era uma coisa normal naquela época. Então, por ser aceito naquela época era uma coisa normal, e no futuro, porque só a nossa época está livre de preconceitos. O que impede que a nossa época nós tenhamos preconceitos por causa da ideologia liberal? Porque só 2000 anos de história estavam errados, só agora, na nossa época, iluminados, né? Poucos iluminados teve acesso a isso. Coisa que não faz sentido. Essa história de moral volúvel, moral que evolui, isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Consegue entender? Porque, partindo desse pressuposto, de que só a sociedade aceita, então tá de boa. Daqui a pouco, se a sociedade começar a aceitar pedofilia, como aliás já tem doidos defendendo, tem até um partido pedófilo na Holanda, ou então começar a aceitar incesto, como a Judith Butler, né, defensora da ideologia de gênero defende, né, diz que o incesto é a última barreira a se romper, né, na sociedade. Daqui a pouco a gente vai ter que aceitar como viável. E pronto, acabou. Por exemplo, nós somos contra a questão da união gay, porque acreditamos que não é só a união gay, não, diga-se de passagem. Somos contra qualquer tipo de relação fora do casamento. Por quê? Porque nós acreditamos que o ato sexual tem um fim procriativo e um fim unitivo. E não pode ficar dissociado um do outro. Perceba a lógica. Se você diz que o fim do ato sexual é o prazer, que é para você legitimar, aí você diz, o que importa é se sentir feliz, o que importa é o prazer. Então, homossexuais, né, estariam certos, né, fazendo esse relacionamento. E aí a pessoa que pratica sexo fora do casamento, né, também estaria certa, correto? Mas aí o incesto também estaria certo.
Ah, mas aí a criança vai nascer com um problema genético. Ah, então quer dizer que agora o foco é a procriação? Antes não era, agora é? Consegue entender? Então é ilógico. Nós partimos do pressuposto porque nós temos uma moral estabelecida, não porque a sociedade diz, porque a sociedade muda, os pensamentos mudam, mas a moral da igreja permanece a mesma. É uma moral imutável. E quando você remove imagens, você está seguindo uma ideologia, você está seguindo uma moral. A sua moral liberal, maçônica, que você não percebe, que é dessas páginas de Quebrando o Tabu, todas esse esgoto aí, tá, sobre drogas. Nós somos contra, claro, porque achamos que o indivíduo privado da sua consciência cai por um vício. O indivíduo que é para o vício se torna um escravo do seu vício. E não pode servir a Deus nem ao próximo. Mas você provavelmente deve ser a favor, porque o homem é um fim em si mesmo, então o que importa é o homem, é ele sentir prazer, essa felicidade de pensamento hedonista. Então você segue uma religião. Religião do mundo moderno, onde o único dogma é o relativismo. Isso que é engraçado. No mundo moderno, o único dogma é o relativismo. Nunca é verdade, né? Tudo muda, né? Quero deixar aqui só uma reflexão também, para fechar. Imagina, você, não só o senhor Samuel Borelli, mas outros, né? Que daqui a pouco você vai morrer. Você vai morrer em breve. Pode ser, inclusive, amanhã. Pode ser daqui a algumas horas. Veja esse jornalista recente que morreu, o senhor Bochá. Deus o tenha. Eu soube que ele era ateu, mas isso não impede de que eu reze por ele. Não tem porquê, tá? Uma morte trágica. E em breve, após a sua morte, as pessoas vão esquecer de você. Em alguns anos, você será esquecido. As pessoas que você amou, os momentos bons que você fez, tudo sumirá como pó no vento. Vai ser isso que vai acontecer. Ninguém lembrará de você em pouco tempo. A vida é efêmera. Ah, eu sou jovem, minha morte só vai ser daqui a alguns anos. Não, pode ser amanhã. Ou então, pode ser também pode ser em muitos anos, mas mesmo assim, você morrerá. Ah, vão descobrir a imortalidade até lá, vão me congelar para que descubram. Sério mesmo? Você acredita mesmo nisso? Que vão conseguir? Em 2000 anos de história, nada. E se você conseguisse ser imortal, como é que seria? Você viveria? Não ia ficar doido? Ficar tanto tempo nessa terra? Como é que seria? Você percebe que uma hora tudo ia acabar? Ou você surtaria, né? Então, morte pode chegar para todos, a qualquer momento. E vai chegar para vocês também. E vocês parece que ignoram, vocês vivem só para este mundo. Essa religião relativista que seguem. Nós, católicos, seguimos um transcendente, né? Acreditamos que tem uma vida melhor para nós, temos plena certeza que tem uma vida melhor para nós lá. E temos certezas lógicas e racionais para isso. Agora pense, que tristeza é essa vida que você vive, que tristeza é essa ideologia que você carrega. E que irracional ela é, quer dizer, por que nós estamos nesse mundo? É para simplesmente viver dessa forma, fazer o que a gente quiser, depois morrer? Acabou? É isso? Então, isso me lembra também uma passagem do livro de Sabedoria, um livro que está na Bíblia Católica, se quem quiser ler Sabedoria 2, que tem o discurso dos ímpios, né? Que os ímpios falam que curta é a nossa vida, então vamos fazer o que quisermos. Os ímpios descrevem, né? O que fazer, né? Que eles têm que aproveitar a vida porque nunca viram ninguém voltar da morte, então tem que fazer o que quiser da vida e aproveitar, porque não tem nada a temer, não tem ninguém para fazer nada contra eles, etc. E falam da perseguição do justo, que aliás é uma profecia de Nosso Senhor Jesus Cristo, diga-se passagem. E no final, em Sabedoria, tem a resposta, né, do justo, que fala que é isso que eles pensam, mas eles estão muito enganados. Eles não acreditam que a santidade possa ser recompensada, não acreditam na vida eterna. É basicamente isso. Todos os ditos ímpios, né, que representam essas pessoas do mundo moderno atual, vivem para esse mundo e não percebem. Pensam que tudo vai acabar, então vou fazer o que eu quiser, ou então nem pensam, não refletem sobre a própria realidade, mas reflita. Essa é a vida que você quer seguir mesmo? É esse caminho que você quer seguir? Ficar tirando crucifixos, imagem de Nossa Senhora? O que você ganha com isso? Ah, eu tô querendo fazer um mundo melhor. Para quem? Para você? Para sua ideologia? E o que vai acontecer daqui a alguns anos? Provavelmente você vai morrer, vai acabar tudo. Vai surgir outra, e vai surgir outra, e vai surgir outra, vai mudar tudo. Porque se você parte do pressuposto de relativismo, o que você está defendendo hoje, daqui a algum tempo vai ser uma coisa errada. Os pensamentos do senhor Olavo de Carvalho, por exemplo, se você for pegar antigamente, eram pensamentos ligados à esquerda. Não estou falando
do Olavo de Carvalho em si, ele também era ligado ao Partido Comunista, né? Mas os pensamentos que ele defende hoje, atualmente, no passado, eram ligados a esquerdistas. Se ele falasse as coisas que ele fala, alguns pensamentos que ele fala hoje, no passado, ele era tido como esquerdista. Para você ver que teve uma redefinição no conceito de esquerda. É interessante isso. E vai continuar tendo essa redefinição, porque nessa visão relativista tudo muda, tudo vai mudar. É o único dogma é o relativismo. Então, pense bem, né? Pense bem no tipo de religião, né, que você está seguindo, porque, como eu falei, assim como no Escola Sem Partido, um professor não pode dar uma aula sem ter uma ideologia, uma ideia, uma noção o guiando, assim também um homem não pode viver sem ter um conjunto de crenças. Um governo não pode ser um governo sem um conjunto de crenças. A questão é qual é o conjunto de crenças que você segue? Você segue o da vida sem propósito e irracional, porque, sinceramente, é irracional, porque você nega a própria realidade para poder se adequar aos seus próprios interesses? Ou você vai seguir a verdade e vai servir o eterno? Essa é a questão. Vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado. Até mais a todos e salve Maria.